ou entender por que é que eles fazem parte de uma outra família de tecidos, a gente precisa entender a estrutura desse tecido conjuntivo. Então, como que ele se organiza, quais são as particularidades, para que a gente possa, então, classificar ele de uma forma diferente, né? Então, dentro dos 4 tecidos básicos, a gente tem os tecidos epiteliais, os tecidos conjuntivos, os tecidos musculares e o tecido nervoso. E aí, a partir das características morfológicas e da organização desse tecido, é que nós conseguimos classificá-los, então, nessas famílias. E o tecido conjuntivo, então, vai apresentar uma particularidade muito específica, que é o fato de apresentar células com muitos espaços entre si e esses espaços estarem preenchidos por uma substância que é chamada de matriz extracelular. Então, todo tecido que tiver células distantes de si e que essas células estejam, né, mantidas num conjunto, num contexto tecidual, a partir da presença de matriz extracelular, a gente vai classificar como tecido conjuntivo. Então, dentro desse contexto, nós temos vários tecidos que se classificam como sendo tecidos que possuem células especializadas com espaços preenchidos por matriz, células não justapostas que têm espaços não preenchidos por matriz extracelular. Perdão, espaços preenchidos por matriz extracelular. E dentro dessa característica da presença de matriz, essa matriz pode ser muito especializada. Então, no tecido, nessa grande família de tecidos conjuntivos, a gente vai ter esse tecido conjuntivo que a gente vai ver hoje, na teoria, e terça-feira na prática, mas a gente tem também o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, o próprio sangue, que é um tecido conjuntivo de propriedade especial, o tecido adiposo. Então, essa matriz extracelular e as células que constituem esse tecido vão ganhando particularidades, tanto do ponto de vista morfológico quanto funcional, e garantem, nesse caso, a ocorrência de uma família muito grande de tecidos. Hoje, o que a gente vai ver? Características gerais dos tecidos conjuntivos, e aí eu vou falar das células que constituem uma família, dentro, né, da família dos tecidos conjuntivos, um tipo mais comum, ou aquele tipo de tecido conjuntivo que tem maior ocorrência e menor especificidade. Esse tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele tecido que vocês visualizaram, enquanto observavam as lâminas de epitélio, e visualizaram aquele tecido de sustentação, aquele tecido que nutre o epitélio, né, onde há aquela necessidade de inter-relação para que o epitélio se mantenha vivo. Então, esse tecido que eu vou descrever para vocês hoje é aquele tecido que é encontrado, na verdade, sempre na interface com o tecido epitelial de revestimento, tá? Existem particularidades nesse tecido que são importantes para a função que ele vai desenvolver, principalmente a função de defesa do nosso organismo, e aí eu vou discorrer sobre isso à medida que eu vou falando dos tipos celulares que a gente encontra, e existe também a função de sustentação que ele promove ao tecido epitelial. Mas para que ele faça essa interface entre o epitélio e os outros compartimentos internos do nosso organismo, ele precisa ter essas características que nós vamos discutir agora. Começou a mudar o tipo de célula, começou a modificar as características da matriz, tendo um pouco mais de resistência, um pouco mais de fibra, enfim, esse tecido pode, tendo moléculas específicas, esse tecido pode ser classificado de uma outra forma, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, para a gente começar a discutir sobre essas células do tecido conjuntivo. Eu vou pedir para vocês um segundinho assim, ó, só para eu ir buscar um copo de água. E aí eu volto e a gente começa e já começa discutindo as células. Pode ser? Eu vou ali rapidinho buscar água e já volto.
Pronto, estou de volta. Então, agora vamos lá. Então, esses tecidos conjuntivos, vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Então, vamos lá. Ó, os tecidos conjuntivos, eles têm como característica fundamental que eles são constituídos, né, por dois componentes principais. Esses componentes são as células e a matriz extracelular. No tecido epitelial, as células eram justapostas e nos tecidos de revestimento, a maior parte das células eram todas do mesmo tipo. Então, quando a gente pensa lá no epitélio da traqueia, eu tinha células principais e células caliciformes. Quando eu penso no epitélio de revestimento da epiderme, eu tinha queratinócitos que compunham 90% do meu tecido, e aí tinham as células especializadas, né? Células de defesa, que eram as células de Langerhans, tínhamos os melanócitos e tínhamos algumas células que eram relativas à sensibilidade. Mas a maior parte das células eram todas iguais. No tecido conjuntivo, a gente vai ter células com funções diferentes e que vão também estar presentes em proporções diferentes, dependendo das características do epitélio, da localização desse epitélio. E essas células que formam esse tecido conjuntivo vão estar agregadas ou vão estar reunidas, né, ligadas entre si, a partir desse componente que é a matriz extracelular. Então, quando a gente faz uma comparação, né, observando a organização tridimensional desses tecidos, a gente vê que nos tecidos epiteliais as células eram polarizadas, né, e elas apresentavam pouquíssimo espaço entre elas. Então, essa imagem aqui é uma imunofluorescência de células da pele, né? Então, eu tenho aqui os limites entre uma célula e outra, né? Demarcados pelas proteínas de adesão. Em azul, eu tenho o núcleo das células, tá? E consigo visualizar muito bem aqui a adesão entre essas células, que é mediada ali por desmossomas e filamentos intermediários. Então, envolve ali a questão do citoesqueleto especializado para formar as moléculas adesivas. Essa justaposição, essa presença de células que têm, né, um formato poligonal e que permite, então, que elas se encaixem umas nas outras, faz com que eu não tenha muito espaço intercelular disponível e, dessa forma, eu não vejo a presença dessa matriz extracelular. Quando eu vou para os outros tecidos, né, e aí eu coloco em especial os tecidos conjuntivos todos e, de certa forma, o tecido nervoso, as células não são polarizadas, tá? Elas apresentam uma morfologia variada, dependendo do tecido, dependendo da interação que ela faz com a matriz, dependendo das características dessa matriz extracelular em que elas estão inseridas, e aí elas podem assumir formas muito diferentes. E essas formas diferentes garantem, então, o fato de que exista, né, não vou dizer um empilhamento, mas uma organização dessas células que faz com que exista ou que permaneça existindo entre elas grandes espaços celulares. Que nessa imagem aqui são todas essas regiões pretas aqui, ó, que a gente está vendo, tá? Então, todo esse espaço aqui, ó, ele está preenchido por alguma coisa, tá? Essas células não estão livres, né, desprendidas umas das outras. Elas estão ancoradas em alguma coisa que não está sendo visualizada nessa microscopia de fluorescência, tá? Essa microscopia de fluorescência aqui mostra o núcleo em verde em azul e dois filamentos de citoesqueleto em cores diferentes, tá? A actina em vermelho e a tubulina em verde, tá? Então, a gente visualiza aqui essas marcações, mas tirando esses rabiscos que eu fiz agora, essas células pareciam que estavam, né, flutuando num compartimento.
Então, como é que essas células podem permanecer longe uma das outras? Como é que elas podem desempenhar as suas atividades, se nutrir, obter oxigênio, obter fatores de crescimento, se elas estão, né, desconectadas umas das outras. Então, o que vai envolver essas células aqui vai permitir, perdão, que mesmo não estando justapostas, elas estejam se comunicando uma com a outra, é a matriz extracelular, tá? Essa matriz extracelular, ela vai ser constituída por diversas moléculas diferentes que vão ter características de permitir preenchimento de espaço, agregação de água e a difusão de nutrientes, e ela vai poder apresentar moléculas específicas, fazendo com que eu possa diferenciar os diferentes tipos de tecidos conjuntivos a partir das moléculas que constituem a matriz e que criam, então, esse ambiente de unidade, né, das células, mesmo estando distantes umas das outras. Extracelular, então, ela é constituída por uma rede, né? Então, aqui a gente consegue visualizar as células, né? Vocês conseguem ver comigo aqui, ó, que essa célula aqui tem um formato diferente dessa daqui e um formato diferente dessa daqui. Né? Então, olha, essa daqui apresenta umas elevações aqui, né? Umas projeções mais robustas, enquanto que essa daqui é bem afinada, né, bem compridinha, essa daqui e essa daqui, tá? Então, essas células que estão distantes entre si e que apresentam características diferentes, ficam contidas, ficam organizadas num mesmo compartimento, no mesmo tecido, porque elas estão envolvidas pela matriz extracelular, tá? A matriz extracelular é uma rede tridimensional, como vocês estão vendo aqui. Aqui parece que os filamentos são todos iguais, mas na verdade não são. Vejam que aqui a gente tem alguns filamentos mais grossos, que eu estou destacando em vermelho, e alguns filamentos mais fininhos, como esse que eu estou destacando em azul aqui, tá? Então, essa diferença de espessura tem a ver também com a diferença da constituição. Então, nós vamos ter essa rede, né, fibrilar, contendo proteínas, contendo polissacarídeos, contendo moléculas, né, que são moléculas, proteínas adesivas pequenas, que não estão sendo visualizadas aqui na microscopia eletrônica, né? Mas essa matriz extracelular vai ter como papel fundamental formar uma substância de preenchimento. E essa substância de preenchimento, por apresentar, então, polissacarídeos, proteínas, ela vai ter a capacidade de ser altamente hidrofílica, ou seja, agregar bastante água nessa matriz, né? E vai ter aí uma alta concentração de proteínas fibrosas, né? Que são proteínas fibrosas? São as proteínas que formam esse emaranhado de fibras que vocês estão vendo aqui, mas que nem sempre são iguais. Então, essas proteínas fibrosas, elas são diferentes dependendo do tipo de tecido conjuntivo. Opa! De tecido conjuntivo. Ok? Então, a gente vai visualizar, então, uma grande variedade dessas fibras, dependendo de cada órgão que a gente encontra, do tipo de células que eu tenho ali e das características desse organização e funcionalidade desse tecido. Ok.
esse tecido conjuntivo, ele vai ter como característica ser formado, então, ou constituir, né, uma rede tridimensional e essa rede tridimensional contém fibras, moléculas de preenchimento, que a gente vai explicar ao longo da aula, e células, ok? Para a gente entender melhor, né, quem são os constituintes do tecido conjuntivo e compreender como é que eles se organizam, a gente sempre divide a aula em uma aula de matriz extracelular e uma aula de células do conjuntivo. E aí depende, fica a critério do professor, se ele prefere abordar uma coisa antes da outra, enfim. Eu vou falar primeiro das células do conjuntivo, porque se eu não falo das células, fica difícil até entender da onde vem a matriz, como é que essa matriz aparece, ou como é que ela é constituída, tá? Então, nós vamos falar primeiro dos tipos celulares. E dentre as células do conjuntivo, nós temos 4 tipos celulares distintos, tá? Na aula da terça-feira, nós vamos discutir um pouquinho das características e das funções de cada um desses tipos celulares. Mas basicamente, a gente começa falando desses tipos celulares a partir do fibroblasto. O fibroblasto é a célula responsável por formar, por constituir o tecido conjuntivo, porque é ela que secreta todos os componentes da matriz. Então, ela é uma célula que tem um metabolismo ativo muito alto, né? São células que têm uma capacidade secretora muito elevada, então tem complexo de Golgi bem desenvolvido, tem retículo endoplasmático bem desenvolvido, tanto o retículo granular quanto o aparelho de Golgi, né, vão estar envolvidos com a preparação dessas moléculas que constituem as fibras do tecido conjuntivo e da matriz, e elas vão ser as células que estão em maior quantidade, né, ou maior população celular. Os outros 3 tipos, macrófagos, mastócitos e plasmócitos, vão ter um percentual variável de células, ou entre elas, né? E elas vão ser responsáveis, basicamente, pela defesa do organismo. Como assim defesa, Kátia? Bom, como o tecido conjuntivo está embaixo do epitélio, né? Ou está sempre na sequência, né? Do lúmen do órgão em direção ao ambiente interno. Eu vou encontrar o tecido epitelial como o tecido de barreira e na sequência o tecido conjuntivo. Eu preciso ter nesse tecido conjuntivo células que sejam capazes de responder caso o meu epitélio seja danificado. Então, no caso, como que essas células respondem? Elas respondem participando, né, ou produzindo, de certa forma, moléculas e agindo como células que vão eliminar ou combater bactérias e vírus que possam alcançar os tecidos conjuntivos, caso o tecido epitelial seja desorganizado ou caso a gente tenha, né, um processo de infecção viral do tecido epitelial. Então, elas vão ser células que não vão participar
da formação do tecido conjuntivo. O macrófago, o mastócito e o plasmócito, eles não têm função de produzir a matriz extracelular ou de construir o tecido conjuntivo, mas eles têm essa função de responder, né, como um sistema de defesa, caso o tecido epitelial perca a sua integridade. Essas 4 células, além de terem características funcionais completamente diferentes, do ponto de vista morfológico, elas também têm características muito marcantes. Então, eu consigo diferenciar cada uma dessas células, seja a partir de preparações histológicas, ou seja a partir de características desta célula, que me permitem olhar ali no microscópio e dizer, puxa, essa célula é uma célula do tipo mastócito, do tipo macrófago, ou é um fibroblasto, tá? Então, a gente vai discutir agora cada um desses tipos celulares, quem são e quais são as suas funções, tá? Então, as células do tecido conjuntivo, elas se organizam e se originam, perdão, a partir do mesênquima embrionário, né? Então, a gente vai ter células mesenquimais indiferenciadas, e essa célula mesenquimal vai dar origem ao fibroblasto, que é a célula que organiza o tecido conjuntivo. Os outros 3 tipos de células presentes no conjuntivo são derivados de células que estão na medula óssea vermelha, são derivados de células precursoras do sangue, que deixam a corrente sanguínea e vão se diferenciar lá no tecido conjuntivo, tá? Então, sempre que eu vejo, por exemplo, um linfócito B, eu sei que a hora que ele sair da corrente sanguínea e chegar no compartimento do tecido conjuntivo, ele vai entrar em contato com o antígeno e vai começar a produzir memória imunológica. E toda vez que um monócito deixa a corrente sanguínea e adentra o espaço do tecido conjuntivo, eu vou ter a diferenciação em macrófago, que é uma célula que faz fagocitose. Plasmócito, memória imunológica. Ok? E ainda tem aqui o mastócito, né? Que ele se diferencia direto. Então, a célula pró-mastócito, né? Um pouco diferenciada, deixa a circulação sanguínea, entra no compartimento do tecido conjuntivo e vai ser responsável pela resposta alérgica. Tudo bem até aqui, meninas? Em dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Como eu estou compartilhando a tela, eu não estou vendo aqui o chat, nem se tem mãozinhas levantadas. Então, vocês podem dar um hello, que eu paro de falar e vocês fazem a pergunta. Ok, então, dentro desses 4 tipos celulares que a gente falou, o que é responsável pela produção da matriz extracelular e organização do tecido conjuntivo é o fibroblasto. É uma célula que vai ter, então, alta atividade de síntese, e ela vai ser uma célula que vai ter uma morfologia que vai variar um pouquinho dependendo do estado de saúde, digamos assim, desse tecido, e vai depender também um pouco da idade do tecido, do indivíduo. Então, em indivíduos mais jovens, ou em momentos em que eu tenho regeneração do tecido conjuntivo, essas células apresentam uma alta capacidade de síntese, se tornam células bem visíveis, com o núcleo, né, com várias regiões de eucromatina. E quando está tudo bem no tecido conjuntivo, né, eu não estou passando por nenhum processo de regeneração, elas acabam, então, recolhendo a sua maquinaria de síntese, se tornando quiescentes e menos visíveis. Então, nesses momentos em que ela está mais ativa, nós chamamos ela de fibroblasto, né? Ou uma célula que tem uma alta atividade de síntese, uma célula que tem um estado metabólico mais ativo.
enquanto que nos momentos em que ela diminui a sua atividade, ela passa a ser chamada de fibrócito. Essa diferenciação fibrócito e fibroblasto, ela está muito vinculada à questão da atividade metabólica dessa célula, né, ou da característica de regeneração do tecido. Então, na literatura, é muito comum a gente falar só de fibroblasto. É raro o livro que traz essa menção e essa informação do fibrócito. A maioria dos livros trata como fibroblasto de maneira geral, tá? Mas eu vou mencionar para vocês, né, justamente para que vocês saibam que essa célula tem características de atividade metabólica diferentes e mediadas pela própria atividade do tecido. Então, aqui nessa imagem, ó, pessoal, a gente vê vários fibroblastos, como esse que a gente está vendo aqui. Vejam que o núcleo dele, né, apresenta a gente identifica, né, em todos eles aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Então, vou pintar de amarelinho aqui, ó. Então, essas bolinhas amarelas que eu tô pintando aqui para vocês, que a minha caneta não tá me ajudando muito nesse sentido, são os nucléolos dessas células, tá? Então, quando a gente fala do nucleolo, o que significa a presença de um nucleolo evidente? Que essas células têm um metabolismo ativo, uma síntese, uma taxa de síntese proteica bastante aumentada, tá? Então, aqui, taxa de síntese proteica elevada, ok? Então, sempre que eu encontrar o nucleolo, né, mais evidente, significa que a gente tem célula ativa. Então, célula metabolicamente ativa. Então, é uma célula que está fazendo síntese e secreção de matriz. Nesse sentido, pessoal, podem existir células que a gente encontre como essa daqui, ó. Eu vou fazer uma marcação, vou fazer uma setinha vermelha aqui para vocês visualizarem, tá? Vejam que ela apresenta, né, um núcleo mais escuro, mais afilado, né? Essa aqui mesmo vai apresentar aqui uma estrutura já com um núcleo bastante reduzido de tamanho comparado a essas demais, né? Então, aqui a gente pode sugerir que a gente tem um fibrócito, tá? Aqui a gente tem o citoplasma de outra célula, que eu não estou vendo o núcleo, e aqui a gente tem outra célula que eu vejo o núcleo, né, bem condensado, né? Nessa daqui, ó. Que caracterizam, então, os fibrócitos, ou seja, as células que têm menor atividade de síntese de matriz extracelular. No meio dessas células, eu vou encontrar outros tipos celulares, como esse daqui, que a gente está vendo, né? Ó, essa célula aqui, tá? Tem um núcleo bem esférico, bem escuro, e tem o citoplasma parece que está bem branco, né? Bem descorado. Aqui a gente tem uma outra célula, ó, tá? Também com um aspecto de citoplasma pálido. Então, essas características sugerem, né, que essas células têm funções e características morfológicas diferentes, tá? Nessa imagem aqui, a gente está vendo, então, um pedaço de tecido conjuntivo, onde eu estou vendo, né, vários núcleos de diferentes tamanhos, de diferentes características. Vejo uma grande quantidade de substância preenchendo os espaços entre essas células, e essa substância, então, que a gente está vendo aqui, é a matriz extracelular. Deixa eu trocar a cor da caneta, que essa aqui está meio ruim. Então, tudo isso daqui, ó,
MEC, matriz extracelular, matriz extracelular. Tudo fazendo preenchimento entre essas células. Por que que as células não podem ficar longe uma da outra sem estarem preenchidas por uma matriz? Porque daí os nutrientes que são hidrossolúveis não se difundem, né? As moléculas, os aminoácidos que eu preciso para que essa célula faça síntese de proteína, não vão chegar até ela, porque são moléculas hidrossolúveis, e se eu não tiver uma matriz hidratada, eu não tiver de alguma forma água perto dessas células, esse material não vai se difundir. E se ele não se difunde, as células acabam morrendo. Então, nesse sentido, é extremamente importante e necessário que o entorno dessas células sejam preenchidas por moléculas, tá? Aqui, então, a gente tem essa diferenciação que eu estou tentando mostrar para vocês entre fibroblasto ativo e fibroblasto quiescente ou fibrócito, né? Então, o fibroblasto quiescente é aquele que não está precisando fazer síntese de matriz. É um fibroblasto que está descansando, né? Que tem uma quantidade de moléculas ao redor dele e que ele entende, né? Ou recebe sinais do ambiente que sugerem que está tudo certo, que está tudo bem. Agora, quando que esse fibroblasto sai desse estado de repouso e entra no estado de atividade? Quando eu tiver, por exemplo, ação de fator de crescimento, tá? Então, vou pôr aqui uma setinha, um raiozinho, tentando indicar para vocês o que que age sobre essa célula aqui, né? Então, vamos por lá, ó, por exemplo, fatores de crescimento, hormônio, por exemplo, os hormônios da tireoide, hormônio de crescimento, que vão fazer com que essa célula passe a secretar mais molécula para que o tecido conjuntivo se expanda, se torne maior e o próprio organismo cresça. Uma outra molécula ou outras moléculas que podem atuar aqui são moléculas de inflamação. Então, vamos dar um exemplo dessa questão da inflamação. Vamos pensar quando a gente tem um processo de lesão, né, de uma determinada estrutura do corpo. Vamos pensar numa acne, né, que eu dei o exemplo na aula passada. Então, o que que acontece ali na acne? Eu tenho um entupimento do poro da glândula sebácea, eu não consigo eliminar toda a secreção, essa glândula começa a ficar dilatada e começa a recrutar ali células de defesa, que são, na verdade, os macrófagos. Aí eu faço um tratamento com medicação, ou então, né, me submeto lá a um processo de estética, onde faz uma eletrólise daquela glândula, onde eu dreno o conteúdo daquela glândula, e aí eu fico com uma região onde estava toda aquela inflamação desestruturada. Então, o tecido de conjuntivo, onde a glândula estava inserida, ele fica prejudicado, ele fica desestruturado pelo processo inflamatório. Então, o que que acontece na sequência? Eu preciso remover todas aquelas estruturas lesadas, quem faz isso são os macrófagos, mas fica um buraco, fica um espaço vazio. E esse espaço vazio tem que ser repreenchido, reconstruído pela matriz extracelular. Quem vai fazer essa reconstituição? O fibroblasto, que vai se tornar ativo porque as moléculas inflamatórias fizeram com que ele recuperasse a sua atividade para fazer essa síntese de matriz, certo? Voltando, pensando ainda no exemplo da acne, para vocês entenderem um pouco melhor essa questão da função do fibroblasto, vocês já perceberam que as pessoas que têm acne, né, bem constituída, aquela acne clássica, depois elas ficam com determinadas depressões na pele, né, regiões mais profundas, que são as regiões aonde ocorreu grande deterioração do tecido e a deposição de matriz não foi equiparada. Então fica aquela depressãozinha, né, fica aqueles buraquinhos na pele.
O que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas fazem uso de preenchimento com colágeno, preenchimento com ácido hialurônico, porque daí eu vou preencher aquele buraco ali e aquela depressão na pele vai desaparecer, vai ser reconstruída, tá? Esse processo de reabsorção de matriz, de recaptação de matriz, vai acontecer em qualquer situação onde eu tenho uma lesão do tecido conjuntivo. Então, uma perfuração de um dedo durante a coleta de sangue lá para fazer um teste de glicemia, vai, né? Quando eu furo o dedo com a lanceta, quando eu furo o dedo com uma agulha, promove a inflamação, depois eu vou ter a reestruturação do tecido conjuntivo. Sofri uma pancada muito grande, né? Fez um hematoma, porque rompeu os vasos. Os macrófagos vão remover aquele sangue que extravasou, vão remover toda a matriz que foi danificada durante esse processo de lesão. E esse processo de atividade dos macrófagos leva à secreção de moléculas que ativam os fibroblastos a fazer a ressíntese, a renovação e a reconstrução dessa matriz extracelular, tá? Então, via de regra, os fibroblastos têm alta taxa de atividade enquanto nós estamos crescendo, enquanto nós estamos nos desenvolvendo, esses fibroblastos estão secretando muita matriz. Depois, durante a primeira infância, até a puberdade, enquanto a gente tem secreção de GH, eles também estão passando por momentos de maior atividade. E aí, depois, né, da primeira infância, o que vai acontecer é que a gente vai ter um equilíbrio, né, um pouco maior entre o número de células que estão funcionais e os que não estão, e a partir desse processo de maior funcionalidade celular, a gente acaba tendo também um crescimento e uma adequação do tecido conjuntivo. A partir do momento que começam a decair os hormônios, e o nosso organismo teoricamente para de crescer, né? Ou para de ter essa atividade, os fibroblastos tendem a serem ativados somente em processos inflamatórios, tá? A partir desse mecanismo que eu sugeri para vocês aqui. Então, se eu fizesse uma punção aqui, ó, da minha pele, né? Tirasse, né, por um instrumento que a gente tem lá na patologia, né? Que é para retirar um pedaço, uma amostra de tecido, eu veria que os meus fibroblastos estão, a maioria deles, quiescentes. Por quê? Eu já passei dos 40, eu já parei de crescer, né? Eu não estou num estado inflamatório agora, não sofri nenhuma lesão. Então, a maior parte dos meus fibroblastos estaria quiescente. E essa redução da atividade dos fibroblastos tem muito a ver com as características que a gente vai apresentando da elasticidade da pele. Então, a pele vai ficando mais flácida, vão aparecendo as rugas, as linhas de expressão. Tudo isso porque os fibroblastos estão funcionando menos do que deveriam, tá? E aí, pensando na questão da atividade de vocês, da nutrição, entra também a percepção do uso de alimentos que favoreçam essa deposição de colágeno, né? Então, ou fazer suplementação com colágeno, ou comer mais gelatina, né? Mas situações que permitam a gente melhorar a alimentação para garantir uma funcionalidade adequada dessas células, no sentido de compensar essa perda funcional que existe, por exemplo, em decorrência da idade, ou que pode existir em decorrência de hábitos alimentares ou de hábitos de vida, né? Então, as pessoas que costumam correr e precisa correr, né, e participam de corridas em diferentes horários do dia, elas acabam tendo uma pele mais sofrida em função da exposição do sol, em função das moléculas de pró-oxidativas, né? E aí, essas células do tecido conjuntivo também perdem um pouco de funcionalidade em função de determinados hábitos, por exemplo, tá? Então, via de regra, o fibroblasto, depois que a gente se desenvolveu, depois que a gente parou de crescer, ele perde a sua atividade ou ele reduz a sua atividade ao máximo e a gente vai encontrar, então, uma baixa taxa de síntese. Ocorreu um processo inflamatório, ocorreu estímulo, por exemplo, por um hormônio, essas células podem ser recrutadas e passar a fazer uma síntese maior dessas moléculas, certo?
Então, aqui falamos dos fibroblastos. Seu estado funcional pode dar essa nomenclatura, fibroblasto e fibrócito, e especificamente a gente vai ter uma inversão das proporções ao longo do curso da vida. Então, quanto mais jovem, mais fibroblastos, quanto mais velhos, mais fibrócitos. Qual é a função primordial do fibroblasto? Bom, o fibroblasto vai sintetizar todas as moléculas da matriz extracelular, sem exceção nenhuma. Mas a principal molécula que ela secreta vai ser o colágeno, tá? O colágeno é a principal molécula fibrosa, ou principal proteína fibrilar da matriz extracelular, e ela é uma molécula de importância estrutural. Deixa eu trocar a cor da canetinha aqui. Colágeno, proteína estrutural. Existem diversos tipos de colágenos, né? E, na verdade, essas diversas classificações vão surgir a partir do número de moléculas como essa daqui, que são agregadas. Então, quanto mais complexa, mais moléculas de grande agregação dessas subunidades eu tiver, maior vai ser a resistência desse colágeno, maior vai ser a complexidade dele, e aí eu vou ter os diferentes tipos de classificação. Via de regra, né, esse colágeno, a gente já vai ver daqui a pouquinho, ele é uma molécula formada, né, pela tripla hélice ou pelo arranjo, né, de três proteínas fibrilares que são formadas basicamente por três aminoácidos: prolina, lisina e a lisina, a hidroxiprolina e eu esqueci o nome da outra, mas eu já lembro. Já vou mostrar para vocês lá nas fibras do colágeno como é que estão organizados esses três aminoácidos e já retomo com vocês aqui. Mas o que eu quero deixar nesse momento é que toda vez que a gente encontra um fibroblasto, como esses aqui, ao redor deles a gente vai encontrar essa molécula, né? Essas moléculas que são as moléculas de colágeno. A matriz extracelular é formada por uma série de outras proteínas e de outras moléculas, mas a maior parte dessa matriz é constituída por colágeno, tá? E aí, esse colágeno, à medida que ele se arranja, né, o que forma essas tripla hélices, eu vou ter as tripla hélices se sobrepondo, né, ou se repetindo num intervalo aí específico que dá uma aparência de escada à molécula, né? Então vejam aqui que é como se fossem degrauzinhos, ó, estão vendo? Então, existe um intervalo de repetição dessas moléculas, né? E existe um tamanho pré-determinado para elas. Então, toda molécula de tropocolágeno, ou molécula de aminoácidos, né, formada pela tripla cadeia, ela tem 300 nanômetros de comprimento. E existe sempre um espaço de 64 nanômetros entre uma cadeia e outra, por isso que forma essa estrutura escalariforme. E à medida que a gente tem a sobreposição de muitos filamentos, né? Então, por exemplo, nessa região aqui, ó, eu tenho os 4 filamentos sobrepostos. Eu vou ver uma região bem escura, tá? Uma linha bem preta, como essa que a gente tá vendo aqui, ó. E as regiões onde eu tenho menos sobreposição, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem 2 ou 3, né? Regiões, elas vão ficando um pouquinho mais clarinhas, e aí o colágeno tem sempre esse aspecto bandeado. Então, toda vez que a gente olha a eletromicrografia, né, ou micrografia eletrônica, obtida no microscópio eletrônico, e a gente vê esse padrão estriado, a gente sabe que está vendo molécula de colágeno. Eu sei que eu estou na matriz extracelular, tá? Então, dentro dessa organização das fibras das fibras da matriz extracelular, o colágeno é a mais resistente delas. Eu vou até
interromper a minha projeção, o meu compartilhamento, porque eu vou fazer uma pequena alteração na aula aqui, só para ficar mais fluido o negócio. Ok, vamos voltar. Vamos compartilhar novamente. Ok, então, o colágeno, ele é a principal molécula da matriz extracelular. Quando a gente pensa na matriz, eu vou escrever aqui embaixo para vocês, ó, MEC. Ela tem duas porções. Uma porção que são as fibras da matriz, ou seja, são moléculas alongadas, fibrilares, filariformes, que estão envolvidas com resistência, elasticidade, organização tridimensional. Então, vamos por aqui, resistência, elasticidade, organização espacial. E existe um outro constituinte que a gente chama de substância fundamental. Então, essa substância fundamental, ela é um gel de preenchimento. Tá? Então, por isso que a gente via ali o tecido conjuntivo, vamos voltar um pouquinho. Aqui, ó, a gente vê o tecido conjuntivo aqui com as células, que a gente consegue identificar os núcleos, mas vê também, né, entre essas células, uma substância que preenche esses espaços e que apresenta uma característica bem amorfa, né? Eu não tenho uma morfologia definida, uma organização definida para as células. Então, essas regiões aqui, ó, pessoal, que a gente vê, essas manchinhas cor-de-rosa, que são bem refringentes, a gente vai ver isso, né, juntas na terça-feira que vem, caracterizam, né, regiões onde eu tenho maior condensação, maior agregação dessa molécula de preenchimento, tá? Desse gel de preenchimento. E em volta desse gel, a gente vai encontrar, então, essas fibras que vocês estão vendo aqui. Então, todas esses fiapos que a gente está vendo aqui nessa imagem, ó, que eu estou marcando aqui por azul, ó, que formam uma rede que parece uma gaze, né? E aqui um pouco menos organizada, né? Mais emaranhada. Então, esses filamentos que vocês estão vendo todos aqui são as proteínas fibrosas. Essas proteínas fibrosas nós vamos ver agora que são de 3 tipos. E esses espaços entre essas fibras, que eu vou marcar de verde aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esses buracos escuros, são preenchidos, então, por um gel ou por essa substância fundamental, que a gente vai discutir um pouquinho mais na semana que vem sobre o que é formado, tá? Então, dentro dessas proteínas fibrilares da matriz, existem 3 tipos de fibras: fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Então, aqui, né, pensando em resistência, eu tenho o colágeno,
Pensando em elasticidade, eu tenho as fibras elásticas, que são fibras distensíveis, e pensando em organização espacial, eu tenho as fibras reticulares, que formam uma pequena rede. Ok? Então, nesse sentido, a gente vê que cada uma dessas fibras é formada por proteínas diferentes, ou tem uma organização espacial diferente. Quem secreta tanto as fibras quanto a substância fundamental amorfa? O fibroblasto. Então, essa aqui é a função do fibroblasto. Mas essas moléculas têm características diferentes, então, tá? Quem são, então, pensando na questão do colágeno, do que ele é constituído e qual que é a sua função? Bom, então, como eu já falei, ela vai ser a proteína mais abundante da matriz extracelular e ela acaba, né, respondendo por 1/4 da massa total de proteínas dos organismos de mamíferos. Então, se eu pegar um organismo, né, separar, conseguir tirar e separar desse organismo proteínas de lipídios e de outros componentes, 25%, 1/4 da massa de proteínas do corpo do mamífero é constituída por colágeno. Então, ela é muito abundante mesmo. Como eu falei para vocês, existem aproximadamente 20 tipos de colágenos, mas esses 20 tipos, eles são formados ou são classificados a partir da organização espacial dessas moléculas, da complexidade dessas moléculas e da capacidade que elas têm de se organizar. Em redes, em fibras filamentosas ou em lâminas. A maioria dos colágenos, né, são fibrilares, ou seja, formam fibras longas, fibras compridas e lineares. E a gente vê que dentro desses 20 tipos de colágeno, aproximadamente entre 80% a 90% do colágeno encontrado no corpo humano é do tipo 1, 2 ou 3, que são os colágenos fibrilares, tá? Então, o colágeno do tipo 1 forma fibras espessas, fibras grossas. Então, por aqui, colágeno 1. Fibras grossas e resistentes. Aonde que a gente vai encontrar fibras do tipo 1? Nos ligamentos, nos tendões, nos ossos, nas articulações, perdão, nas cartilagens fibróticas, nas cartilagens que formam a sínfise pubiana, que formam a estrutura da cintura escapular. Então, todas as estruturas onde eu tenho fibrocartilagem, né, vai ter colágeno do tipo 1. Todos os ossos, então o colágeno que está presente nos nossos ossos é colágeno do tipo 1, tá? E que formam as fibras dos tendões também. O colágeno do tipo 2 é aquele que apresenta fibrilas, ou seja, fibras mais curtas e menos espessas, apresenta também uma resistência, mas ela é capaz de formar, então, redes mais amorfas, né? Como, por exemplo, o colágeno que a gente encontra na nossa pele. Vocês lembram quando a gente viu a lâmina de pele grossa e a de pele fina também? Vamos pensar na lâmina de pele grossa. Lembram do tecido conjuntivo que estava embaixo do tecido epitelial? Ele era um tecido que tinha um aspecto, ele era um rosa bem intenso, né? Essa coloração mais acidófila é resultado da presença de grande quantidade de colágenos do tipo 2, que são os colágenos que dão resistência à nossa pele. Então, a gente faz massagem, a gente aplica um creme, a gente aplica um esfoliante, a gente tem pequenos traumas, né? Quando bate, esbarra numa porta, quando esbarra em alguma estrutura
e a pele não se dissocia, a pele não se separa, a gente pensa no uso de um sapato novo, né, que fica atritando no pé, mas a pele não se dissocia, é porque eu tenho ali uma grande quantidade de colágeno deste tipo, que é um colágeno de resistência, mas essa resistência é em várias direções. É uma resistência que garante, né? Eu puxar, eu empurrar, eu tracionar a pele em diferentes direções e não apenas numa única, tá? Então, esse é o colágeno do tipo 2. E o colágeno do tipo 3 é das redes mais fininhas. Então, são fibrilas de menor calibre. E elas são responsáveis por formar redes, em especial em órgãos especializados, como os órgãos linfóides, como o tecido adiposo, a medula óssea vermelha. Então, são tecidos bem específicos que precisam funcionar como uma esponja. Sabem aquela bucha vegetal, aquela esponja de nylon que a gente compra, né? Que é uma redinha. Então, cada fio daquela rede seria, por exemplo, uma fibrila de colágeno do tipo 3, tá? Quais são os constituintes do colágeno? Esses três aminoácidos que a prof tinha esquecido de um deles lá. Então, é a prolina ou a hidroxiprolina e a glicina. E entre essas moléculas, prolina, hidroxiprolina ou lisina, ou glicina, eu vou ter ainda a presença desse aminoácido bem pequenininho aqui. Na verdade, a glicina é um deles, né? Mas eu vou ter também a presença da lisina. Tá? Que são aminoácidos que vão constituir, então, essa rede. E por que eu preciso, né, de moléculas pequenas, como a glicina, por exemplo, e de moléculas hidroxiladas, como a prolina, é para formar essa rede tridimensional aqui, tá? Então, sempre eu vou ter dois aminoácidos maiores, XY, que pode ser a prolina e a lisina, a prolina e a hidroxiprolina, ancorados entre si a partir de uma molécula de glicina que é bem pequenininha. E esses espaços pequenininhos permitem que a gente vá enovelando três, fibrilas dessas, né, ou três moléculas lineares desses aminoácidos, formando então a tripla hélice que constitui a fibrila ou a molécula de colágeno. Várias moléculas de colágeno juntas vão formando várias moléculas de colágeno juntas vão formando uma fibrila de pequeno calibre. Várias fibrilas juntas formam uma fibrila com um calibre maior. E várias fibrilas, uma do ladinho da outra, e bem compridas, né? Uma atrás da outra e uma do lado da outra, formam as longas e espessas fibras que constituem o colágeno do tipo 1, tá? Então, sempre a gente vai encontrar essa organização repetitiva e tripeptídica, né, onde eu vou encontrar a formação dessa molécula, né, três moléculas dessas juntas se enovelam numa tripla hélice que formam a molécula de colágeno. E a associação de várias moléculas vai dando vai formando os colágenos que têm uma complexidade maior. O colágeno, então, ele é muito importante, né, na estabilização das estruturas do tecido epitelial e também na formação de estruturas importantes, como os ligamentos, tá? O, a síntese de colágeno pelo fibroblasto requer a vitamina C como cofator, tá? Ou como uma molécula de regulação dessa, dessa síntese. Pessoal, só um pouquinho.
Desculpa, meninas. Vocês não estão ouvindo a minha filha, mas eu estou ouvindo e eu estou me atrapalhando com as gritarias dela. Aí eu precisei pôr um pouco de ordem no barraco. Me desculpe. Voltando aqui, então, a vitamina C é um cofator importante para a síntese de colágeno. E a presença de vitamina C é importante para garantir a correta hidroxilação da molécula. Então, quando eu tenho a hidroxilação, né, da lisina ou da prolina, eu consigo montar essas moléculas de colágeno de forma estável e que elas não degradam. Quando a gente não tem a hidroxilação, as moléculas ficam muito instáveis e isso acaba ativando os processos de degradação proteica. E quando eu tenho a degradação da proteína, eu tenho a retirada do colágeno dos tecidos, e isso gera uma fraqueza ou uma fragilidade dos tecidos conjuntivos de maneira geral. Essa fragilidade, ela é muito vista em tecidos que dependem da presença de colágeno para se manter estáveis, como, por exemplo, os ligamentos e a pele propriamente dita. Então, começou a se entender o papel e a importância da vitamina C na manutenção das quantidades de colágeno, quando a gente começou a visualizar, ou quando começaram a ser relatadas, doenças em grupos específicos, como no caso, os marinheiros, tá? Então, o escorbuto é uma deficiência em vitamina C, e ela é produzida principalmente por períodos de redução ou a falta de acesso, isolamento, né, melhor dizendo assim. E esses períodos de isolamento provocam uma nutrição inadequada. Então, a doença, o escorbuto, foi descrito primariamente nos marinheiros, então ela foi chamada de doença do marinheiro. Mas populações encarceradas, populações de pessoas acamadas, que não tenham, né, tanta exposição ao sol para a síntese de vitamina D, quanto a alimentação adequada, podem vir a desenvolver essa fragilidade da pele dos ligamentos e começar a desenvolver uma síndrome parecida com a do escorbuto. Como que o escorbuto é identificado? Principalmente pela formação de hematomas, né, de lesões de pele que provocam ruptura de vasos e pela perda dos dentes. Então, por que os marinheiros são retratados nos desenhos, nos filmes, como banguelas ou como com avulsão, perda de dentes? Porque era uma característica dessa população. Eles perdiam os dentes em função da falta de vitamina C e a degradação dos ligamentos periodontais pela degradação do colágeno, tá? Então, depois que se entendeu essa situação, passou, então, a se recomendar que as populações que ficam, então, né, os marinheiros, ou, enfim, populações que têm um período de isolamento, né, relativamente grande, né, e de acesso a determinados alimentos, fizessem uma suplementação com vitamina C para prevenir essa perda do colágeno pela degradação em função da deficiência de vitamina C, certo? Então, é importante, né, que a gente tenha tanto o aporte de nutrientes que tenham os aminoácidos necessários para a síntese de colágeno, lisina, prolina e glicina, quanto também um aporte adequado de vitamina D, porque não adianta eu ter, de vitamina C, perdão, não adianta eu ter os bloquinhos para montar proteína se eu não tenho a vitamina que é o cofator, tá? A síntese do colágeno envolve, então, né, várias etapas aí que passam pela síntese da cadeia linear, depois a formação da tripla hélice, a secreção da tripla hélice na forma de procolágeno, que é uma molécula, né, que tem aqui esses radicais laterais. Uma vez
eliminada, não, secretada na matriz extracelular, ela vai sofrer um processo de clivagem desses radicais laterais, e a partir da liberação deles, é possível que as moléculas comecem a se automontar para formar uma fibrila. Então, a formação da fibrila de colágeno e a agregação das fibrilas para a formação da fibra vai acontecer fora da célula, tá? Vai acontecer em volta da célula, no entorno dela, mas já não mais no seu citoplasma, tá? E isso tudo vai acontecer pro lado de fora da matriz. Durante a síntese de colágeno, né, como as moléculas são muito grandes e ainda tem essas cadeias laterais aqui do procolágeno, as cisternas do complexo de Golgi ficam dilatadas. Então, a gente consegue ver, por exemplo, na microscopia de luz, o citoplasma do fibroblasto como se ele tivesse vaporizado, como se ele tivesse, né, significativas distensões. Isso é um indicativo de que eu estou vendo um fibroblasto com uma atividade de síntese bem elevada. E aqui, de novo, aquela questão que eu mostrei para vocês, né, que os procolágenos, então, quando a gente cliva as cadeias laterais, eles formam a molécula de colágeno, várias moléculas de colágeno vão se associando e formam essa estrutura tridimensional aqui, tá? Quando elas se organizam dessa forma tridimensional, eu tenho a formação de redes, e aí eu falo em colágeno 3, e quando esse colágeno se organiza de forma paralela, eu formo as fibras colágenas. Então, agregação paralela. Colágeno 1. E aí a gente sempre vai ver essa questão aqui do aspecto, né, listrado, né, em função dessa agregação que eu falei para vocês. Então, as ligações cruzadas, né, dessas moléculas permitem que o colágeno se torne resistente. Então, quanto mais ligações desse tipo, maior a resistência do colágeno. E quando a gente tem a produção, né, de colágeno numa velocidade maior do que a sua degradação, a gente vai tendo maior resistência e maior alongamento dessas moléculas, tá? Então, quando a gente precisa, por exemplo, regenerar, né, fazer uma regeneração de tendão, uma regeneração de ligamento, é preciso estimular a síntese de colágeno para que ela ultrapasse a degradação e crie uma estrutura mais estável. Quanto mais estável, menor é a taxa de degradação. Então, aí o principal o exemplo, né, de tecido com maior taxa de colágeno é o tendão. Existe um outro tipo de fibras, né, do tecido conjuntivo, que são as fibras reticulares, ou que constituem o sistema reticular. Então, o colágeno, né, forma... Aliás, as fibras colágenas são responsáveis pela formação as fibrilas colágenas formam as fibras colágenas e formam o sistema colágeno. E o colágeno do tipo 3 vai formar o colágeno em forma de fibras, de redes, né? E vai formar o que a gente chama de sistema reticular. O colágeno do tipo 3, ele é constituído dos mesmos aminoácidos que nós vimos até agora, mas ele forma fibras bem pequenininhas, fibras bem delicadas, que se organizam, que interagem entre si, não de forma paralela, mas de forma um pouco aleatória. E isso, então, faz com que surjam redes que tenham entre 0,5 e 2 micrômetros de diâmetro. São redes bem fininhas, que apresentam alta quantidade de glicídios associados, né? Então, quando a gente fala em açúcar aqui, são oligosacarídeos.
E elas não são visíveis ao microscópio de luz, tá? Então, quando a gente coloca, pega um tecido corado com HE, ó, no microscópio de luz, a gente não consegue identificar as fibras reticulares. Eu preciso, então, fazer uma coloração específica, que seria a impregnação de prata, que é o que a gente vai ver na semana que vem, ou uma coloração PAS positiva. Por que PAS positiva? Porque o PAS, que é o ácido periódico de Schiff, se liga a açúcares e com isso destaca essas fibras que são tão fininhas, que por uma coloração normal a gente não consegue ver. Elas se organizam, então, aqui a gente está vendo todos esses filamentinhos pretos aqui, né? Compridinhos aqui, ó. São as fibras reticulares, elas formam então uma estrutura parecida com uma esponja, como eu falei para vocês, e no meio dessas fibras eu vou encontrar os fibroblastos, que secretam essas moléculas, e outros tipos celulares. Essa imagem que a gente está vendo aqui, ó, pessoal, é uma imagem de baço. Então, o baço é um órgão linfóide, né, que é um órgão onde há a produção e a diferenciação de linfócitos, e ele apresenta essa característica, apresenta uma grande quantidade de vasos sanguíneos e células indiferenciadas ou em diferenciação que ficam imersas nessa esponja. Então, as fibras reticulares, elas são importantes porque elas formam uma estrutura que pode ser facilmente, as células em diferenciação podem entrar e sair facilmente desse tecido. A densidade dele é baixa e isso facilita o trânsito delas. Essas células, como eu falei, então, essas fibras, como eu falei, apresentam um menor diâmetro entre elas, e além disso, elas formam uma rede bem frouxa, tá? Por quê? Porque a adesão paralela entre elas é muito pequena. Então, eu tenho agregação em forma de rede, isso dá mais maleabilidade e isso dá também menos resistência. Com isso, eu posso agregar mais ou menos água, mais ou menos sangue ou mais ou menos moléculas de preenchimento. Então, é comum que os órgãos que apresentam fibras reticulares possam mudar de volume ou de forma, dependendo das condições fisiológicas. Um exemplo disso, por exemplo, é a esplenomegalia, né? Então, o que é a esplenomegalia? É o aumento do tamanho do baço em função de determinadas doenças, tá? Então, eu acho que, se eu não estou enganada, é a esquistossomose que leva a essa esplenomegalia. Então, é uma parasitose, né? Eu tenho lá um euminto e ele se aloja. Opa, desculpe, meninas. Fui limpar o meu pátio aqui, passei a mão e saiu, mudou de lugar os slides. Desculpa. Então, voltando, no caso da esquistossomose, a gente tem a infiltração do parasita, ele leva a essa infecção, essa inflamação do baço, e o baço começa a acumular mais sangue, mais células e aumenta de tamanho. Quando ele aumenta de tamanho, ele deforma o abdômen. Então, a gente tem a esplenomegalia. Existe uma outra patologia que leva a hepatomegalia, né? Que é onde eu tenho um aumento do tamanho do fígado. E também a gente tem a desnutrição, por exemplo, né, leva a questões de ascite, de aumento do volume dos órgãos cavitários, e com isso eu tenho a deformação dessa rede. Se ela fosse uma rede bem rígida, bem resistente, eu não teria tanta deformação do, do órgão, mas como essa rede é flácida, eu posso ter essas alterações aqui, tá? E elas vão ser muito importantes, ó, para a sustentação de células que formam tecidos, órgãos como o fígado, como os órgãos hematopoéticos, medula óssea, linfonodos, o próprio baço. Posso pensar nisso também nas glândulas endócrinas. Lembram da adrenal que a gente viu na terça-feira? A adrenal é um típico exemplo de glândula que tem uma alta taxa de fibras reticulares. Então, vai ter essa constituição de fibras bem fininhas, né? Fibras bem delicadinhas aqui. Então, constituídas também de colágeno, mas colágenos associados de forma não orientada, faz com que a gente tenha a formação de uma rede bem flácida.
Aqui a gente está vendo a eletromicrografia das fibras reticulares, né? Então, vejam como elas são diminutas, né? Como elas são finas, elas formam essas cápsulas aqui. Essa imagem foi obtida de tecido adiposo, então aqui, ó, a gente tem os limites de um adipócito, tá? Aqui deu outro, aqui tô vendo outro, tá? Todos os espaços pretos são preenchidos pelo gel de preenchimento da matriz. Esses fiapinhos em volta das células são as fibras reticulares, e essas fibras maiores aqui são colágeno do tipo 2, que estão dando a estruturação mais macroscópica, né? Que estão mais ligadas à formação da cápsula conjuntiva que envolve o órgão, tá? Existe um último sistema de moléculas de matriz, né, ou de fibras da matriz, que é o sistema elástico. Esse sistema elástico, ele não é formado por colágeno, mas ele é formado por uma outra proteína, que é a elastina. Também vai ser produzida por fibroblastos, no tecido conjuntivo propriamente dito, mas pode ser produzida por células de musculatura lisa, nos vasos sanguíneos de maior calibre, tá? Essa proteína, ela apresenta uma característica diferente do colágeno, né? Então, o colágeno tem uma característica de resistência com baixa capacidade de deformação. Então, se você estica muito a fibra colágena, ela se rompe. Como que a gente vê essa ruptura? Nas estrias. O que são as estrias que a gente tem lá na pele? A gente não, né? Algumas pessoas têm na pele. As gestantes desenvolvem as estrias. Então, eu tenho uma distensão muito grande do tecido conjuntivo da própria pele. A pele acaba tendo uma elasticidade maior, porque consegue se deformar mais, e as fibras colágenas não se deformam, elas rompem. Quando elas rompem, surgem as estrias. As fibras elásticas são fibras que têm uma alta capacidade distensiva, né? Então, elas têm essa capacidade elástica de vai e volta. Então, ela também é uma molécula rica em prolina e glicina, tá? Mas a gente não vai encontrar nela, por exemplo, a presença de lisina, nem a presença de radicais de açúcares, tá? Que são os marcadores de glicosilação ali que a gente vê no colágeno. Elas têm essa capacidade, então, de serem, né, secretadas de uma forma solúvel, na forma de tropoelastina, assim como a formação de tropocolágeno, e que quando chegam na matriz extracelular, passam a se agregar, passam a se reunir, formando, então, esses componentes microfibrilares, elásticos, distensíveis, que formam as fibras elásticas. Aqui a gente tem a fibra elástica no estado relaxado e aqui no estado distensível. Veja que quando eu distendo elas, elas se tornam paralelas e ancoradas por ligações cruzadas, mas quando eu solto, né, a força têncil desaparece, as unidades, as ligações cruzadas permanecem, mas as fibras propriamente ditas se enovelam, né, se reorganizam e perdem esse alinhamento linear. À medida que as fibras elásticas elas vão se agregando e vai aumentando a quantidade de elastina entre elas, né? Então, além de eu ter essas fibrilas, eu tenho essas moléculas verdinhas aqui, são moléculas maiores, mais robustas, eu tenho a classificação dos 3 tipos de fibras elásticas. Vocês não precisam decorar isso, tá? Vocês precisam saber que existem esses 3 tipos e que a diferença entre elas é a quantidade de elastina, tá? Então, quanto maior a quantidade de elastina e maior a organização, a orientação dessas moléculas, mais efetivamente, né, capazes de distender e retornar ao seu estado natural, essas fibras são. Então, quem são os 3 sistemas? São as fibras oxitalânicas, que são as menorzinhas, né? Então, tem em torno de 10 nanômetros de espessura, formam, né, várias agregações de fibrilina, mas tem pouquíssima quantidade de elastina. Então, elas não possuem, né, uma capacidade de elasticidade nem de resistência quando a força de tração é muito forte, tá? Então, aqui a gente vê essas fibrinhas
fininhas aqui, as vermelhas, são fibras colágenas, tá? E essas capilares, essas fibras, esse emaranhado, né, filamentoso aqui, marcado com linhas pretas, são as fibras elásticas que constituem o tecido em questão. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma lâmina de mesentério. Você vai ver na terça-feira. É um tecido frouxo, é um tecido fino, é um tecido com baixo grau de orientação, de organização, né? E que é um tecido muito pobre em estrutura de matriz extracelular. Então, é um tecido que tem, né, uma resistência muito baixa a forças de tração, podendo se desestruturar facilmente. O outro sistema são as chamadas fibras elaunínicas. Então, elas têm uma grande deposição. Opa, aqui está errado, pessoal, meu slide, é elastina. Então, elas têm uma grande deposição de elastina, mas de forma irregular. Então, a gente está vendo aqui, ó. Estão vendo, ó? Então, eu tenho lá uma fibra ramificada, aqui eu tenho uma linear, eu tenho uma meio tortinha, uma mais grossa, uma mais curta, uma mais longa, outra mais fina. Então, essa deposição irregular de elastina nos permite classificar essas fibras como fazendo parte de um sistema que tem maior capacidade de distensão, né, de elasticidade, e também a maior capacidade de retornar ao seu estado original. E o último tipo de fibras desse sistema elástico são as fibras elásticas propriamente ditas. Elas apresentam uma grande quantidade de elastina, e essa elastina está orientada, ou seja, tá ordenada. E aí a gente tem a formação dessas estruturas que a gente está vendo aqui, ó, que parecem esses babadinhos aqui, ó, estão vendo? Ó. Então, esses babadinhos aqui, eles caracterizam as fibras elásticas do sistema das artérias elásticas, por exemplo, tá? Então, artérias que têm a capacidade de responder ali aos batimentos cardíacos, né? Você percebe que elas se distendem e depois retornam ao seu estado natural, são fibras que apresentam uma grande quantidade de elastina, e essa elastina está bem orientada junto, né, no entorno dessas fibras oxitalânicas aqui, tá? Então, o sistema fibrilar. Ó, então, aqui mostrando para vocês uma fatia, né, uma rodela, digamos assim, do segmento de uma aorta, e aqui mostrando a rede de fibras elásticas que forma a parede desse vaso aqui, tá? Então, no caso das artérias, 50% do peso da artéria, do peso seco da artéria, pode ser representado por fibras elásticas que têm essa alta capacidade resolutiva, ou seja, ela se deforma e depois ela retorna ao seu estado natural. Quando a gente tem a deformação sem retorno, né, ou seja, as fibras vão se distendendo e não há mais o retorno da sua conformação inicial, surge uma fragilidade da parede dos vasos que pode culminar com o surgimento de aneurismas, certo? Ok, então, 3 tipos de fibras. Aqui, ó, fibras elásticas, colágenas e reticulares. Todas elas secretadas pelo fibroblasto. Então, a função dessa célula é secretar tanto as moléculas de matriz quanto as fibras da matriz. Então, que outras moléculas tem, Kátia, além de fibras? Bom, tem moléculas de adesão, tem moléculas específicas lá no tecido ósseo, no tecido cartilaginoso, que agregam moléculas adesivas, que agregam cálcio, que agregam água, e tem ainda as moléculas que dão a constituição do gel, né, da matriz extracelular, que seriam os glicosaminoglicanos, os glicídios, né, os açúcares, os
proteoglicanos, que são moléculas que vão ter essa característica de agregar água, né, à matriz e fazer com que ela fique com esse estado deformável, esse estado, né, que pode tanto se adaptar a forças de pressão, de compressão, quanto forças distensíveis. Então, toda essa estrutura de matriz extracelular, incluindo as 3 fibras que eu falei agora, e incluindo outras moléculas que nós ainda não tratamos, são secretadas pelos fibroblastos. E existem outros 3 tipos de células que a gente mencionou no início da aula, que são macrófagos, mastócitos e plasmócitos, que são células que não têm função secretora. Elas vão ter função de defesa. Então, qual é o papel delas? Atuar quando eu tiver um organismo invasor, uma bactéria, uma molécula, né, tóxica que leva à morte celular e que eu precise remover essa molécula dali, remover esse patógeno e reestruturar o meu tecido. Essas 3 outros tipos de células, elas vão ter funções muito particulares, no sentido de deflagrar, conter a resposta inflamatória e criar uma memória imunológica, tá? Cada uma delas, então, tem uma estrutura própria, uma característica particular para poder exercer a sua função. Na aula de terça-feira, eu vou mostrar para vocês essas células e daí eu vou descrever para vocês, né, quais são as funções, as características, como é que eu diferencio uma da outra, porque eu acho que lá no microscópio fica mais fácil da gente entender a identidade de cada uma dessas células, e aí eu também trago as características, né, a questão teórica sobre elas, do que eu ficar falando para vocês dessas características, quando na terça-feira fica mais fácil da gente diferenciar uma da outra, tá? Então, na aula de terça, a gente vai ver essas fibras que eu acabei de mostrar para vocês, elas têm, é preciso fazer, né, uma preparação histológica para a gente ver cada um dos tipos de fibra, então, colorações específicas, métodos específicos, porque se eu simplesmente corar com HE, eu vou ver aquele rosão que a gente já vem vendo nas aulas de epitélio, mas não vou conseguir diferenciar que tipo de fibra eu tenho ali. Então, a gente vai ver as preparações especiais para as fibras do tecido conjuntivo e também vamos ver as células, os outros tipos de células, e daí eu vou descrevendo para vocês lá quais são as particularidades de cada uma delas, certo, pessoal? Já são 5h15, né? Já falamos bastante sobre essa questão das fibras e das moléculas todas. Tentei, de alguma forma, trazer um pouquinho aí da questão da nutrição, que é importante para vocês compreenderem um pouco, né? Como que essas questões da histologia se relacionam ao mundo que vocês vão depois trabalhar mais para frente. E espero que tenha, de alguma forma, né, feito alguma ilustração referente a essa característica da aplicabilidade, digamos assim, né, da histologia na nutrição. E encontro vocês na terça-feira que vem, lá no Laboratório 2, para a gente ver as lâminas. Um bom fim de semana para vocês, descansem e nos vemos na semana que vem. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Tchau, eu que agradeço o tempo de vocês. Tchau, prof. Muito obrigada. Tava Tchau. ótimo. Ah, que bom, fico feliz. Bom fim de semana para vocês. Tchau, prof. Tchau.